Olá, alunas e alunos! Nesta aula, nós vamos falar sobre a gestão ambiental urbana e seus principais instrumentos. Desde o século XX, o mundo passou a ser mais urbano do que rural. E a tendência é que daqui para frente não haja mais volta. A maior parte das pessoas no mundo realmente prefere viver em cidades. E esse crescimento da população urbana está acontecendo de forma exponencial. De acordo com o relatório Perspectivas para a Urbanização Mundial da ONU, em 2014, 54% da população mundial vivia em cidades. Em 2050, essa proporção passará a ser de 66%. No Brasil, a população urbana em 2010 já era de quase 85%. As cidades e as aglomerações urbanas em geral incluem os setores industrial, comercial, residencial, de serviços públicos de transporte. De acordo com o autor Felipe Júnior, são organismos vivos e pulsantes e, como os próprios organismos humanos, necessitam de alimento, água e oxigênio e emitem no processo gás carbônico, produzindo resíduos. As cidades usam matérias-primas diversas para fazer os produtos industrializados. E o transporte diário desses materiais e das populações envolvidas demanda quantidades enormes de insumos. E o ser humano urbano consome cada vez mais recursos e gera resíduos em proporções cada vez maiores. Vale lembrar também que as populações rurais também utilizam a cidade para adquirir bens e serviços, normalmente não disponíveis em áreas rurais. Por isso, a aglomeração de pessoas em cidades demanda planejamento e estratégias muito eficientes. Esse processo é chamado de gestão ambiental urbana. O processo de planejamento começa com a definição das áreas ou zonas da cidade, urbana, rural, industrial, de serviços, entre outras. No entanto, a maior parte das cidades brasileiras cresceu de forma desordenada e é preciso planejar a dinâmica que já está instalada. A legislação brasileira conta com algumas diretrizes de gestão ambiental urbana que têm a função de promover um crescimento organizado, considerando a variedade das funções das cidades. Os principais instrumentos formais de planejamento das cidades são o Plano Diretor e o Estatuto das Cidades. O Plano Diretor é um instrumento básico da Política Municipal de Desenvolvimento e Expansão Urbana e tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes. É um instrumento que define as diretrizes para o uso do solo, habitação, saneamento, sistema viário, transportes, entre outros. Formalmente, é obrigatório para cidades com população maior de que 20 mil habitantes, mas alguns estados estenderam a obrigatoriedade para todos os municípios. O plano diretor deve ainda englobar o território municipal como um todo, envolvendo zonas urbana e rural. Também deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos e precisa ser elaborado com a participação da sociedade. A participação da sociedade na elaboração e na implementação do plano diretor deve ser garantida através de consultas em audiências públicas, debates e pela disponibilidade dos documentos produzidos. O Estatuto das Cidades reforça a importância da gestão democrática e da participação social no processo de planejamento urbano. Somente a participação ativa da sociedade pode garantir a legitimidade e dar condições para a efetiva implementação do plano diretor. O Estatuto das Cidades é a denominação oficial da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Ela regulamenta o capítulo Política Urbana da Constituição Brasileira. Seus princípios básicos são o planejamento participativo, conforme já foi dito, e a função social das propriedades. O Estatuto das Cidades estimula as prefeituras a adotarem a sustentabilidade ambiental como diretriz para o planejamento urbano e ainda prevê normas como a obrigatoriedade de estudos de impacto urbano para grandes obras, como por exemplo a construção de shopping centers, e também define a gestão orçamentária participativa dentre os instrumentos do planejamento municipal, ou seja, é preciso consultar a população local para priorizar os gastos municipais. O Estatuto das Cidades ampliou a obrigatoriedade do plano diretor, que era para municípios com mais de 20 mil habitantes, para municípios pertencentes a regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, localizados em áreas de especial interesse turístico, cidades em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental. O Estatuto também reforça a importância do plano diretor, definindo uma série de instrumentos urbanísticos que têm no combate à especulação imobiliária e na regularização fundiária dos imóveis urbanos seus principais objetivos.
O Estatuto da Cidade também definiu uma nova regulamentação para o uso do solo urbano. Ele prevê a cobrança de IPTU progressivo de até 15% para terrenos ociosos, simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a aumentar a oferta de lotes e a proteção e a recuperação do meio ambiente urbano. Para a urbanista Raquel Ronick, o Estatuto da Cidade representa benefícios ambientais aos grandes centros urbanos, porque estimula a instalação da população de baixa renda em áreas dotadas de infraestrutura e evita a ocupação de áreas frágeis ambientalmente, como manguezais, encostas de morros e zonas inundáveis. Apesar da legislação representar avanços e prever prazos de implementação, nem sempre os municípios conseguem se adequar às novas diretrizes. Para observar na prática o conteúdo dessa aula, prezados alunos, a minha sugestão é que você se informe sobre como é feito o planejamento urbano da sua cidade. Se existe plano diretor, quais são as estratégias e programas de conservação ambiental previstos. Eu também sugiro que você conheça a iniciativa Programa Cidades Sustentáveis. Procure sempre ficar informado sobre o planejamento da sua cidade. Até a próxima aula!